Você já parou para pensar que talvez estejamos vivendo o prelúdio daquilo que muitos chamam de Terceira Guerra Mundial? Mas calma, não estou falando de forma sensacionalista. Estou falando de fatos, de sinais claros que estão acontecendo agora, diante dos nossos olhos, e que a maioria das pessoas simplesmente ignora. O que a mídia mostra, geralmente, são fragmentos da realidade, notícias isoladas, rápidas, que muitas vezes não se conectam entre si. Mas e se eu te disser que existe um tabuleiro de xadrez geopolítico sendo jogado em silêncio, onde cada movimento pode mudar completamente o futuro da humanidade? Hoje eu vou te contar o que realmente está por trás dos principais conflitos atuais, e no final, você vai ter uma visão clara do que pode estar se desenhando para o nosso futuro próximo. O mundo que conhecemos está mudando a uma velocidade impressionante. A guerra na Ucrânia não é apenas sobre território. É sobre influência, energia, economia e poder. É sobre o choque direto entre o Ocidente e a Rússia. Ao mesmo tempo, no outro lado do planeta, vemos a China e os Estados Unidos em um jogo perigoso sobre Taiwan, tecnologia e supremacia global. Essas disputas não são isoladas. Elas fazem parte de um quebra-cabeça muito maior, um tabuleiro onde cada peça é fundamental. Mas vamos além das manchetes. A pergunta que fica é: até onde isso vai? Será que estamos, de fato, caminhando para um conflito global de grandes proporções? Para entender isso, precisamos olhar para a história. Tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial começaram de maneira aparentemente localizada, com eventos que pareciam regionais, mas que tinham raízes muito mais profundas. Hoje, a história parece ecoar sinais parecidos. Aqui está algo que quase nunca é dito. Guerras modernas não são apenas travadas com armas e soldados. Elas acontecem também no campo da informação, da tecnologia, da economia e até mesmo da inteligência artificial. A guerra de hoje não se limita a fronteiras. Ela está no espaço cibernético, nas sanções econômicas, nas alianças políticas, nas corridas por recursos naturais e no controle das rotas energéticas do planeta. Quando a gente fala em Terceira Guerra Mundial, muita gente imagina tanques nas ruas e bombas caindo do céu. Mas a guerra atual pode ser muito mais sofisticada, silenciosa e invisível para o cidadão comum. Pense no impacto de um ciberataque que paralisa um país inteiro. Imagine redes de energia, abastecimento de água e até hospitais sendo desligados por um inimigo que ninguém vê. Isso já não é ficção científica, é realidade. E já aconteceu em escala menor em vários países. Agora pare e pense comigo. Qual seria a reação em cadeia se um ataque desses acontecesse em larga escala? O caos poderia ser tão devastador quanto uma guerra convencional. Mas não é só isso. Existe também a guerra da economia. Sanções, bloqueios, manipulação de mercados e disputas por moedas de reserva mundial. Os BRICS, por exemplo, estão testando alternativas ao dólar. Isso pode parecer apenas um detalhe econômico, mas na prática é um golpe direto no coração da hegemonia americana. Se o dólar perder força como principal moeda mundial, isso pode redefinir todo o equilíbrio de poder no planeta. E o que a mídia quase nunca fala é que esses movimentos são tão estratégicos quanto qualquer batalha em campo aberto. Ao mesmo tempo, temos o Oriente Médio em chamas, com tensões históricas que parecem nunca ter fim. Israel, Irã, Palestina, Síria, grupos armados, disputas religiosas e, por trás disso tudo, interesses internacionais por petróleo e influência. Esse caldeirão geopolítico já provocou guerras no passado e pode muito bem ser a faísca de novos confrontos globais. Mas talvez
o ponto mais sensível de todos seja Taiwan. Uma pequena ilha, mas com um valor gigantesco. É de lá que sai a maior parte dos semicondutores do mundo, peças fundamentais para praticamente toda a tecnologia moderna. Semicondutores estão em celulares, computadores, carros, aviões, satélites, armas. Quem controla essa tecnologia, controla o futuro. E é exatamente por isso que a disputa entre China e EUA por Taiwan é tão explosiva. Porque não é apenas uma questão territorial. É uma questão de quem vai dominar o futuro tecnológico do planeta. Agora, eu quero que você perceba algo. Todos esses conflitos, quando vistos em conjunto, mostram que o mundo não está apenas em crise. Ele está em transição. Estamos saindo de uma ordem mundial que foi definida após a Segunda Guerra Mundial e entrando em uma nova ordem. Mas será que isso significa uma terceira guerra mundial inevitável? A resposta não é tão simples. O que podemos afirmar é que estamos, sim, vivendo uma guerra em andamento, mas de uma nova forma, com novos atores e novos campos de batalha. E cada um desses elementos, economia, tecnologia, informação, energia e armas, é uma peça que pode levar a um conflito muito maior. E aqui vai uma reflexão. Quando você assiste às notícias, quando lê manchetes rápidas, dificilmente enxerga o todo, mas quando junta as peças, percebe que estamos diante de uma transformação global sem precedentes. Outro detalhe que raramente é mostrado, a disputa pela África. Enquanto os olhos do mundo estão voltados para a Europa e Ásia, a África se tornou palco de uma corrida silenciosa por recursos naturais, infraestrutura e influência política. China, Rússia, Estados Unidos e até países europeus estão buscando espaço ali, porque sabem que o continente africano é estratégico para o futuro. Quem garantir acesso a minérios raros, petróleo, rotas marítimas e mercados emergentes terá uma posição de vantagem nos próximos anos. Esse é um ponto quase invisível para a maioria das pessoas, mas crucial para entender a dimensão global das tensões. E não podemos esquecer da corrida pelo Ártico. Com o derretimento das geleiras, novas rotas marítimas estão se abrindo, além do acesso a enormes reservas de petróleo e gás. Rússia, Estados Unidos, Canadá, China e até países europeus já estão se posicionando. Mais uma vez, estamos falando de recursos e de domínio estratégico. Será que ainda dá tempo de evitar uma terceira guerra mundial? Ou já estamos vivendo os primeiros capítulos dela? O futuro ainda não está escrito, mas uma coisa é certa: ignorar os sinais é um erro que pode custar caro. Por isso, estar informado, consciente e atento é mais importante do que nunca. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de coração. Isso mostra que você é uma pessoa que busca entender além da superfície. Alguém que não se contenta com as versões prontas da mídia. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Se inscreva agora mesmo para não perder os próximos conteúdos, porque aqui a gente vai continuar trazendo informações que você não encontra em qualquer lugar. Muito obrigado por estar aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.